Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Unesp que fala pra gente o seguinte: uma bola é chutada obliquamente no instante t igual a zero, com velocidade inicial v0, no ponto A de uma elevação. Essa bola descreve a trajetória indicada na figura passando pelo ponto B, ponto mais alto de sua trajetória no instante igual a 0,8 segundos, e atinge o solo horizontal no ponto C, quando o tempo é 2 segundos. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo, sabendo que a equação da trajetória dessa bola desde o ponto A até o ponto C é esse valor aqui, o módulo de V0 vale quanto? O que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Observa que a gente não tem um ângulo, então a gente precisa encontrar, né? A gente vai ter aqui a velocidade inicial, e a gente precisa lembrar que ela tem duas componentes. Uma componente que a gente vai chamar de V0x e uma componente que a gente vai conhecer como V0y. A gente precisa descobrir essas duas componentes para resolver essa questão. E aí, o V0 ele vai ser encontrado quando a gente fizer uma soma vetorial, né? Porque essas componentes V0x e V0y, quando a gente junta elas, a gente encontra o vetor original, que no caso é o tal do V0. E aí, para somar dois vetores, a gente vai usar a regra do polígono. Pega um vetor, bota na ponta do outro. E dessa maneira, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter exatamente o vetor V0, porque o vetor V0 é o vetor resultante. Ele sai do começo do primeiro vetor e vai até a ponta do último. E aí, para encontrar ele, a gente tem que usar o teorema de Pitágoras. V0 ao quadrado é igual a V0 y ao quadrado mais V0 x ao quadrado. Agora que a gente tem todas essas informações, a gente vai calcular as componentes. A primeira componente, ela é relativamente simples, porque a componente vertical, que é o que a gente vai calcular, a gente tem que levar em consideração a subida da bola. E essa bola, ela sobe contra a gravidade, né? Então, a gravidade, nesse caso aqui, ela vai ser negativa, porque ela está contra o meu referencial é para cima, e ela demora 0,8 segundos. E na subida, no ponto mais alto da minha subida, a minha velocidade vertical é 0. E tendo o valor da velocidade vertical no ponto mais alto da gravidade do tempo, a gente pode calcular a componente da vertical, que é dada pela expressão V igual a V0 mais AT. Como tem gravidade, é um movimento uniformemente variado. E aí a gente vai usar a componente Y, né? Substituindo os valores, a gente vai ter que Vy vai ser igual a 0. V0y eu quero descobrir. E a aceleração é a da gravidade. Como ela está contra o referencial, ela vai ser menos 10. E o tempo é 0,8. Fazendo os cálculos, se você fizer esse cálculo com calma, você vai acabar encontrando que V0y é 8 metros por segundo. Agora que a gente encontrou o valor de V0y, a gente consegue calcular o alcance dessa trajetória em x para descobrir qual é a outra componente. E aí, para isso, a gente tem que usar essa expressão aqui. Ele me deu, né? Y é igual a menos 0,2x ao quadrado mais 1,6x mais 4. Observa que dessa situação aqui, eu quero encontrar exatamente esse ponto, né? E esse ponto representa uma raiz. Para eu encontrar essa raiz, eu tenho que igualar y igual a 0. E aí, eu vou jogar aqui. A gente vai ter 0 é igual a menos 0,2x quadrado mais 1,6x mais 4. Observa que agora eu vou pegar essa expressão toda e eu vou multiplicar ela toda por menos 5. Por quê, Luiz? Para a gente tirar esses números decimais. Quando você multiplicar por menos 5, você vai tirar os números decimais e vai facilitar a conta. Então, isso aqui vai ficar 0 igual a
1 positivo, x ao quadrado, menos 8x menos 20. Eu multipliquei todo mundo por menos 5, tá bom? E agora a gente tem que calcular justamente o quê? A gente tem que calcular a raiz, e para isso a gente tem que usar aquela expressão, né? Que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos começar calculando o delta. O delta, ele é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b, então, vai ficar menos 8 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 20. Então, a gente vai ter que delta vai ser 8 ao quadrado, 64. Menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 80. Fazendo essa soma, a gente vai encontrar 144. Com isso, a gente encontra o valor de delta. O valor de delta, ele vai ser raiz de 144. E a raiz de 144 é 12. Agora que a gente encontrou delta, a gente pode encontrar o valor de x. O valor de x, ele vai ser menos b. Quem é menos b? Menos 8. Mais ou menos a raiz de delta, que é 12, sobre 2 vezes a, e a vale 1. O que a gente vai fazer aqui? Menos com menos vai ficar mais, vai ficar 8. E aí eu vou ter mais ou menos 12 sobre 2. Observa que eu só quero encontrar uma das raízes e a raiz mais à frente, né? Mais à direita. Então eu tenho que usar o maior valor possível entre o mais e o menos. E normalmente é o valor positivo, tá? Com isso em mente, a gente vai ter mais 8 mais 12 sobre 2. E dessa forma, se você fizer a conta, você vai acabar encontrando 10 metros. Observe, então, que a bola se percorre um deslocamento, né? Que é de 10 metros. E ela faz isso em 2 segundos. Ela percorre 10 metros na horizontal em 2 segundos. Como isso acontece sem efeito da gravidade, né? A gravidade não influencia na horizontal, influencia só na vertical. A gente vai ter uma velocidade na horizontal constante. Então, a gente pode calcular Vx, né, que é a componente horizontal, ou melhor, escrevendo V0x como ΔS x sobre ΔT. O ΔSx é o quanto que ela anda na horizontal, isso vai dar 10 dividido pelo tempo, 2, isso vai dar 5 metros por segundo. E agora a gente quer descobrir o valor de V0. Para calcular o valor de V0, a gente tem que aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, então, vai ficar V0 ao quadrado, e isso vai ser igual a V0y. V0y é 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fazendo a conta, você vai encontrar 64 mais 25. Então, se você terminar essa conta, você encontra que V0 vai ser justamente a raiz de 89 metros por segundo. E aí, se a gente for procurar lá, a gente vai ver que o gabarito é justamente o quê? A letra E. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante, me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!